A melhor maneira de reformar o Brasil é através da cultura. Quando os militares eles ganharam dos comunistas politicamente, eles deixaram a cultura, as universidades e a mídia aberta para eles. Infelizmente, os militares não venceram ele nesses âmbitos também. Eles deviam ter combatido ele além da guerrilha, além da rua, deveria ter combatido também na escola, nas universidades. E quando eles fizeram isso, eles deixaram a cultura aberta para os comunistas, para os marxistas. E hoje no Brasil a cultura é dominada pelos marxistas. Então, se a gente quer ver alguma mudança de verdade, não adianta trabalhar só no âmbito da política. A gente tem que trabalhar também no âmbito cultural, para fazer uma verdadeira reforma cultural. Porque quando a gente fazer uma reforma cultural, quando a gente mudar essa cultura, porque no Brasil a gente quase não tem cultura intelectual. No Brasil a gente tem música, a música do Brasil é demais, a gente tem uma música muito ruim. Então, quando a gente não mudar a cultura, quando a gente não fazer uma reforma cultural, as coisas não vão melhorar. Não adianta pensar em só economia, pensar em só política, pensar em só colocar, por exemplo, o Bolsonaro na presidência. Lógico que é bom ter o Bolsonaro como presidente, sim. A gente deve tentar isso sim, a gente deve correr atrás. Porém, a cultura também tem que ser pensada e tem que ser trabalhada, tem que fazer uma reforma na cultura, tem que trabalhar nisso, porque senão não vai adiantar de nada. Mas hoje o assunto não é reforma cultural, eu vou falar do capítulo A Verdade no Multiculturalismo, do livro Como Ser um Conservador. Para quem não está acompanhando a série, eu estou comentando o livro Como Ser um Conservador, estou comentando capítulo a capítulo, e hoje, para dar continuidade, eu vou comentar o capítulo A Verdade no Multiculturalismo. Como eu já disse, a cultura ela é extremamente importante, porque a ordem política ela depende da unidade cultural, assim como depende da identidade nacional. Vários fatores atuam para que a ordem política seja mantida. E a cultura é uma delas. Se a gente não tem uma unidade cultural num país, se o país ele tem cultura distinta, tem um povo que acredita em uma coisa, um povo que segue outra coisa, a gente acaba prejudicando essa ordem política. Mas a gente sempre olha para o multiculturalismo com um olhar ruim. Porém, alguns aspectos, o multiculturalismo ele é bom. Como, por exemplo, essa maneira de entregar a sociedade. O multiculturalismo ele libertou a sociedade dos vínculos que ela tinha. Por exemplo, o vínculo racial, o vínculo religioso, né, aquele ideal de raça pura. Então, o multiculturalismo ele acaba agindo nisso, liberando as sociedades, tirando esse ideal da sociedade, né, esse ideal, os ideais étnicos. Isso é bom, porque até um certo ponto, isso acaba trazendo outros povos para aquela cultura, para aquela determinada sociedade. E a imigração ela não é algo ruim, até um certo ponto. Sim, ela pode fazer bem para a sociedade, pode agregar para a sociedade. Porém, existe uma linha que a gente tem que seguir, que se a gente ultrapassar essa linha vai acabar prejudicando o país. Então, a contribuição positiva do multiculturalismo foi fazer essas culturas se integrarem melhor, que até certo ponto é bom. Porém, como nem tudo é flores, infelizmente os multiculturalistas, para tornar a cultura mais aberta para os imigrantes, eles acabam marginalizando a cultura local e enaltecendo a cultura do imigrante. Isso aí não vai ajudar em nada, só vai prejudicar. Então, acaba acontecendo uma inversão. O imigrante tem a cultura boa, a cultura bela, e a nossa cultura é uma cultura ruim, principalmente a cultura ocidental. Dificilmente você vai ver alguém marginalizando a cultura de fora. Sempre é a cultura ocidental, sempre as críticas elas estão voltadas para a cultura ocidental. Uma das ferramentas que os multiculturalistas usam para denegrir a cultura ocidental é o politicamente correto. E sobre politicamente correto, o autor tem algumas palavras muito interessantes que eu queria citar aqui para vocês agora. Essas palavras estão na página 130. O politicamente correto nos incita a ser tão inclusivos quanto pudermos, a não discriminar nem em pensamento ou em palavra, muito menos a agir deliberadamente contra as minorias étnicas, sexuais, religiosas ou comportamentais. Para ser inclusivos, somos encorajados a denegrir aquilo que mais sentimos acima de tudo como nosso. Nessa frase ficou nítido como que o politicamente correto age em cima da cultura. Em nome dessa inclusividade, em nome desse abrimento das fronteiras, ele acaba denegrindo a própria cultura, denegrindo o que é nosso, o nosso ideal, o ideal ocidental que formou a sociedade. Então, para a gente receber mais muçulmano, receber mais imigrantes, sei lá, do Haiti, não sei, vem tanto imigrante para o Brasil, para a gente receber mais eles, a gente tem que agir pelo politicamente correto, e a gente tem que
sempre respeitar isso e acabar denegrindo o nosso, prejudicando o nosso para aceitar mais eles. Outra coisa interessante é que o politicamente correto, ele tirou um dos ideais do iluminismo que entrou nas universidades e nas escolas. Antigamente a gente tinha a teologia como centro do currículo, né? A teologia era muito forte no currículo. Porém, o iluminismo tirou isso e parou de existir teologia no currículo, começou a se dar muito mais valor à razão. Mas o politicamente correto, ele está tirando o livre exame, né? A gente sabe que para uma escola ela ser uma escola boa, ela precisa do livre exame. Sem o livre exame não tem como a escola funcionar bem, porque senão vai ser ensinado o que eles querem, não vai ser mostrado os dois lados da história, e aí a gente vai acabar tendo um ensino manipulado, um ensino doutrinado, igual existe no Brasil. Todo mundo sabe que as escolas elas são extremamente doutrinadas. Então, quando a gente tira o livre exame, o politicamente correto ele fez isso. Ele tirou o livre exame e no lugar da teologia antiga que existia, né, teologia do cristianismo, ele colocou outro tipo de teologia, a teologia marxista. Aquela teologia que vê tudo como opressão, que aquilo é opressão, que a sociedade ocidental é opressora. Então, pra gente ver como que é as coisas, né? O politicamente correto, ele agiu em cima da escola, assim como ele age em vários outros lugares, e ele tirou a teologia cristã, né, assim como o iluminismo fez, e colocou no lugar a teologia marxista, que cá entre nós é muito pior. A teologia cristã enriquece o homem quando ele estuda a Bíblia, o homem quando ele entende o que é o cristianismo, isso não faz mal nenhum para ele, mesmo que ele não acredite na fé, mesmo que ele não acredite em Cristo, isso não vai fazer mal, isso vai ajudar ele. Porém, o multiculturalismo foi lá, o politicamente correto que age em cima do multiculturalismo, foi lá e colocou o tipo de teologia, blindou alguns assuntos, né? É interessante que o autor levanta que é um tipo de teologia que ela persegue os hereges dela, né? Se a gente tem ali um pessoal marxista na faculdade, tem grupos que não são pessoas conservadoras, elas com certeza vão ser perseguidas. Isso realmente acontece. Mas eu não sei se está existindo uma evolução, acho que ainda muito longe. A gente não tem propriedade para falar que existe uma evolução nas faculdades ainda. Porém, o número de conservador está aumentando. E eu espero que com o tempo as universidades sejam realmente livres. E a gente possa voltar a ter o livre debate, o livre exame. Para que assim a intelectualidade seja construída e as pessoas possam se elevar muito mais. Uma das ferramentas do multiculturalista, né, um dos argumentos deles para não permitir que você fale contra eles é falar o seguinte, cultura não se discute. Você não pode falar de uma cultura, porque você só tem propriedade para falar da sua própria cultura. Porém, você não pode criticar outra cultura, não tem como você argumentar contra outra cultura. Eu lembro até que na escola a gente estuda, né, eu não lembro agora, acho que é apostila de sociologia, tinha um pensador que falava, né, que a cultura é como um vagão de trem. Você está de um lado do vagão de trem, você está vendo que ele está ali para frente. Só que a outra pessoa que está do outro lado do vagão de trem, ela não vê, ela não conhece o seu trem. Por isso que é complicado você falar do trem da outra pessoa, do outro vagão de trem. Eu não lembro se é muito bem assim. É complicado você falar da outra cultura, porque você não conhece realmente, você não vive naquele contexto. Isso não é verdade. A cultura a gente pode sim ser contestada. Porque se a gente não contestar a cultura, muitos atos ruins vão ser feitos. E a gente tem que ter a humildade de falar, tem que ter acho que na verdade é a honestidade de falar que existe cultura que tem coisas ruins sim. A cultura brasileira tem um monte de merda. Na cultura de outros países também tem. E a gente tem que pegar esse ponto, a gente tem que falar o que é errado e tem que expor. Porque senão a gente limita muito, a gente não deixa, a gente acaba perdendo o debate acaba sendo limitado. Porque a gente não pode falar daquilo que ele se tornou algo blindado. E quando você vai falar de uma cultura, por exemplo, você vai falar da cultura islâmica, eles sempre vão taxar você de racista. Sempre vão falar que você é racista, xenofóbico, sempre vão arrumar uma maneira de te xingar, de te diminuir, para que assim eles possam sair vencedores da discussão ou do debate. Mas o que eles não entendem é que cultura não é raça. Quando você fala mal, não é falar mal, quando você argumenta contra uma cultura, quando você expõe pontos ruins daquela cultura, você não está criticando a raça, e sim a cultura. São coisas diferentes, são coisas distintas. Uma coisa é você criticar a raça árabe, a raça negra. Outra coisa é você criticar o candomblé e criticar o islamismo. São coisas extremamente diferentes. A gente tem que entender que nem todas as culturas elas podem conviver em harmonia. É meio difícil você querer que um muçulmano continue seguindo tudo que ele segue nos países islâmicos aqui no Brasil. Não tem como, ou em qualquer outro país ocidental. Não tem como essas duas culturas seguirem em harmonia. Sempre vai ter que ter sempre uma vai ter que prevalecer em cima da outra.
para que assim que a gente tenha ordem. E já como que o muçulmano ou qualquer outro imigrante está vindo para o nosso país, ele vem porque ele vai ganhar benefício, né? Ele vem porque ele vai viver melhor. Então, como ele vai viver melhor, ele tem que pagar um custo. E esse custo é abdicar de alguns pontos da cultura dele. Não é todos, não é quando alguém de outra religião diferente do cristianismo vem para a sociedade ocidental, ou qualquer outro tipo de religião, não é que ele não possa mais seguir essa religião. A gente sabe que não é assim. Ele pode seguir sim, porém, muitos dos hábitos culturais dele ele vai ter que abdicar para pagar o custo de vir para um país de melhor situação. Isso é o mínimo que é cobrado de imigrante, né? Além dele vir para o nosso país, querer que a nossa cultura, que ele impõe a cultura dele a nossa, né? Isso não tem como. Então, o mínimo que se pode fazer é ele abdicar e pagar esse custo. E para finalizar o vídeo dessa semana, o autor vai levantar outro ponto muito interessante, que é o ataque à razão que os multiculturalistas eles estão fazendo, né? A partir do momento que a partir do momento que teve o iluminismo, né, que teve todo aquele ideal iluminista, a razão ela começou a fazer parte da cultura ocidental. Então, das bases, não sei se isso é base, mas uma das fontes da cultura ocidental está também calcada na razão. E quando a gente tem uma cultura que ela tem alguma das bases na razão, acaba que os valores e os ideais dessa cultura têm uma validade universal. Porque, afinal de contas, é a razão. E a razão, independente do lugar que você estiver, ela vai ser a verdade. Então, a gente acaba tendo uma validade universal. E isso é o âmago da opressão da cultura ocidental. Porque os ocidentais, eles acham que a razão dele é capaz de contestar tudo. Porque, afinal de contas, isso tem uma validade universal. Então, a opressão, o âmago da opressão na cultura ocidental é a razão. E é assim que os multiculturalistas defendem. Assim que os multiculturalistas defendem, né? Que a cultura ocidental, o âmago da opressão dela está na razão. Então, eles resolveram fazer um ataque, né, à razão. E isso acaba fazendo o quê? Com o quê? Que a gente tem uma descrença na verdade objetiva. Então, eles vão usar do relativismo, vão usar de várias outras ferramentas para fazer uma descrença na razão. Que a razão nem sempre resolve tudo, que a razão nem sempre está com a razão, se é que vocês podem entender. Então, eles vão começar com esse ideal relativista para tentar desbancar essa opressão que existe na sociedade ocidental. Quando a gente começa a tornar as coisas muito relativas e não acreditar em uma verdade objetiva, isso é extremamente prejudicial. Um dos pensadores que eles vão usar é o Nietzsche, por exemplo, né? O Nietzsche fala, não há verdades, sim interpretações. Só que isso é muito perigoso, porque se não existe verdade, então o que garante que o que ele está falando não é verdade? É verdade. Porque ele mesmo falou que não é verdade, então o que ele falou não pode ser verdade. Assim como eu estou falando agora também não é verdade. Você percebe como isso atrapalha o debate? Como fica difícil debater com alguém que pensa dessa maneira? Porque se não existe verdade, não tem como a gente chegar numa verdade. Afinal de contas, vai ser só minha opinião contra a sua. Nunca vai existir uma verdade que a gente tem que alcançar. Isso vai limitar o debate. Por isso que vai acabar se tornando muito difícil você debater com uma pessoa que é relativista. Uma relativista moral ou um relativista, um relativista da verdade, que relativiza a verdade, que não acha que a verdade é algo absoluto. Então, que não existe uma verdade universal. Então você vai falar alguma coisa e ela fala, não, mas isso é sua opinião, isso não quer dizer que é verdade, não existe verdade universal. Então vocês percebam como que isso é prejudicial ao debate, como isso limita demais as pessoas. Então, se a gente tem essa relativização da verdade, o debate vai acabar sendo destruído, e então a gente nunca vai conseguir chegar a uma verdade mais objetiva, uma verdade universal. Outra coisa que eles vão usar é um termo que não tão recentemente, mas está sendo usado, que é o pragmatismo. O pragmatismo é essa ideia de não existir verdade universal, e sim opiniões. Que nada passa de verdade universal, mas só opiniões e interpretações das coisas. E o pragmatismo, ele é uma maneira até meio que inteligente de camuflar, de proteger as suas opiniões contra a oposição. E sobre isso, o autor vai ter uma frase muito interessante na página 154, que eu vou citar para vocês aqui agora. O pragmático talvez não possa decidir o que pensar, mas pode proteger-se de quem não pensa da mesma maneira. Essa frase, o autor demonstra como que o pragmatismo, na verdade, acaba sendo uma maneira inteligente de proteger a sua opinião, né? Porque quando você não acredita numa verdade relativa, se você não acha qualquer coisa, você se protege. O pragmatismo ele acaba criando um escudo de volta da pessoa que acredita nisso, que protege ele contra opiniões diferentes. Nunca vai ter como você argumentar contra, debater com uma opinião assim,
já que a pessoa não acredita na verdade. Ela fala, essa é a sua interpretação, eu continuo seguindo a minha. E é interessante que sempre essas interpretações dessas pessoas nunca são voltadas para o conservadorismo, né? Ou para ideologia liberal também. Sempre é voltada para o comunismo, sempre é voltada para o marxismo. Então a gente percebe como que eles são inteligentes, né? Eles relativizam a verdade para assim proteger a opinião deles e falar que eu acredito em Marx, por mais que a ideologia marxista matou muita gente, levou fome a todo lugar, eu acredito nele porque, afinal de contas, é minha opinião, não existe verdade absoluta, então não tem por que a gente ficar debatendo isso aqui e pronto, acabou. Então, você percebe que nada acontece do nada, né? Sempre tem algum caso pensado por trás. Então, com isso, a gente termina o vídeo dessa semana e até o próximo vídeo.